Olá, sou Edmar Fernandes, diretor do Sindicato dos Médicos do Ceará, e tenho o prazer de participar desse 25º episódio do Laudo Med, que é o podcast do Sindicato dos Médicos, que a gente trata de assuntos de interesse tanto da categoria médica, como a saúde de uma forma geral para a população. E eu tenho um enorme prazer de falar com um dos maiores nomes da medicina, no caso principalmente dentro da cirurgia, que é o Dr. Gleidson, que ele deixa eu ler aqui que é meio grande. Ele é cirurgião geral, coordenador do internato do curso de medicina da Unicristo, diretor do Colégio Brasileiro de Cirurgiões do Nordeste e diretor de assuntos jurídicos do nosso Sindicato dos Médicos. Além de ter mestrado, está no doutorado, e que é por conta dessa formação, inclusive científica dele, que a gente teve interesse em fazer esse podcast. Dr. Gleidson, muito obrigado pela oportunidade de o senhor estar aqui. Eu sei que você atende, o senhor é pesquisador, o senhor é professor, o senhor também exerce, né, faz cirurgia, faz consultas, e muito obrigado por poder estar participando aqui. E vou começar logo perguntando, se eu pudesse se apresentar um pouco, falar um pouco da trajetória do senhor até o senhor chegar aqui. Boa tarde Edmar, boa tarde a todos. Eu agradeço aqui o convite, fico lisonjeado aqui com o convite. Digo assim, que essa iniciativa do Sindicato dos Médicos é uma iniciativa assim, muito excepcional, então está modernizando a comunicação com seus sindicalizados, fazendo com que essa comunicação venha através de podcast, e a gente só tem a elogiar essa iniciativa. Bem, respondendo aqui, né, o que o doutor Edmar, que gentilmente me convidou para estar aqui com vocês, é que eu, após fazer o curso de medicina, me graduei aqui na Universidade Federal do Ceará, então fui fazer residência de cirurgia geral, fiz residência de cirurgia geral aqui no Hospital César Caos. Na época eram 3 anos, hoje voltou a ser 3 anos a residência de cirurgia geral, e depois que eu terminei cirurgia geral, fui fazer cirurgia do aparelho digestivo. Então eu fiz cirurgia do aparelho digestivo no Hospital Clínico em Barcelona, e lá eu tive a oportunidade de fazer o meu mestrado. Então quando eu voltei de Barcelona aqui para Fortaleza, então teve o sonho da gente continuar o estudo, e aí a gente está concretizando agora, seguindo com o doutorado, tá certo? Então, assim, é uma oportunidade para mim estar aqui conversando, né, com o Dr. Edmar, conversando com todos vocês, para a gente falar um pouquinho sobre esse tema que é tão entusiástico, que é o tema sobre educação médica. Dr. Gleidson, como o senhor já estava falando, e essa questão da formação, né? Você falou que fez residência de cirurgia, depois teve que fazer uma subespecialidade. Exato. E aí o senhor já emendou com mestrado, e se eu não me engano, o senhor já no mestrado, participando de artigos, trabalho, o senhor emendou na preparação do doutorado? Exato. Então, quando a gente fala hoje da carreira médica, nós temos várias oportunidades de pós-graduação. Então, a residência médica é uma das oportunidades que a gente tem de fazer essa especialização de forma que o Conselho Nacional de Residência Médica reconheça ao final do curso da residência aquele profissional como especialista. A outra forma da gente ser reconhecido como especialista hoje em dia é se a gente cumprir os requisitos para fazer uma prova de título da Associação Médica Brasileira, e através dessa prova de título da Associação Médica Brasileira, se a gente conseguir êxito, a gente vai ser reconhecido como especialista. Geralmente tem que fazer alguns anos, né? Trabalhar naquela área, e no final você faz uma prova, mais ou menos. Isso pela MB, né? Exato. Então você tem que ter, os critérios têm que ser preenchidos, que normalmente são anos de atuação naquela área específica, com certificação, e fazer uma prova de conhecimento técnico a respeito daquela devida área. Então são as duas formas que você tem de ser reconhecido como especialista perante o nosso Conselho Regional e Federal de Medicina. A outra forma de especialização é se você quiser seguir a carreira acadêmica. E aí a carreira acadêmica você pode seguir como mestre, através do mestrado, como doutor, através do doutorado, e tem os pós-doutorados também que você pode fazer. Pós-docs, Mas os né? pós-docs.
Então, normalmente, o mestrado e o doutorado são os requisitos mínimos que são aceitos para você ingressar na carreira acadêmica. Então, se a gente for pensar hoje para os cursos de medicina que são avaliados pelo MEC, eles pautam os cursos dependendo da quantidade de mestres e doutores que tem em cada curso de medicina. Então isso é importante porque sabe que o mestre e o doutor ele se voltou de alguma forma para a carreira acadêmica através da pesquisa, do ensino, da extensão, e isso vai beneficiar os alunos daquela instituição. Doutor Gleidson, vamos falar do médico, talvez até recém-formado, que não se definiu ainda o que vai fazer, e para o estudante de medicina. Qual é a opinião do senhor? Eu estou talvez invertendo um pouco a ordem, mas eu queria começar do cara que terminou, a gente vai chegar lá na frente na especialização. Perfeito. Vendo hoje, na tua opinião, o cara terminou medicina ou está terminando medicina, ele deveria ir logo buscar a residência, ir logo se capacitar, ou como alguns... por vários motivos. Eu vou passar 1 ano, 2 anos fazendo dinheiro, dando os plantões aqui, para depois fazer residência. No cenário atual. E lembrando o seguinte, ninguém tem a razão, até porque, por exemplo, eu conheço uma pessoa boníssima, um estudante de medicina que terminou, e ele mora com uma pessoa da família que não tem condições, né? E ele, não, vou precisar passar um tempo trabalhando para ajudar essa pessoa, me ajudar a me estabilizar. Eu não tenho condições. Ele falou, eu não tenho condições de fazer residência agora. Então, assim, eu não estou dizendo que é o certo e errado de obrigatoriedade, não. Mas, se fosse possível, se a pessoa se organizar, né? Qual é a sugestão do senhor? Pronto. Como você já adiantou, então isso vai depender da realidade de cada um. Então, dependendo da realidade de cada um, ele pode partir logo para uma especialização ou então ele procurar trabalhar para angariar fundos, fazer o que a gente chama de pé de meia, para poder fazer aí um curso de pós-graduação. Mas partindo do princípio que se o aluno tiver condições, então na minha opinião, se houver condições para isso, o melhor seria partir logo para a realização de uma residência médica. Eu fico falando muito, Edmar, que a residência é um grande investimento. Então hoje a gente vê os alunos, futuros médicos, se preocupam em fazer investimento na bolsa, investimento no mercado financeiro. Diz, olha, tudo bem você fazer isso, mas não se esqueçam de fazer um investimento na sua profissão. E o investimento na profissão é o estudo. Então tem que fazer uma faculdade bem feita, tem que se dedicar à faculdade e depois o melhor investimento é fazer logo uma especialidade. Então, a especialidade é que vai solidificar a carreira médica desse aluno, desse futuro profissional, para que ele possa, sim, prestar a atividade dele à sociedade como um médico especialista. Então, se houvesse oportunidade, se a situação econômica, pessoal, financeira desse futuro médico permitisse, o melhor seria logo fazer, porque ele está no ritmo ali do estudo da faculdade. Ele está no ritmo. Depois que a gente entra na vida laboral, então é muito mais difícil você conseguir. Então imagina hoje, quer dizer, o valor de uma bolsa de residência para a pessoa conseguir ter um padrão de vida único e exclusivamente com a residência médica. Então é uma coisa difícil da gente imaginar. É tanto que a Comissão Nacional de Residência Médica ela já abriu para que os residentes que antes tinham que ser dedicação exclusiva, hoje eles possam atuar como médicos em outras unidades. Então isso já foi aberto pela Comissão Nacional para que houvesse uma atualização da necessidade atual da pessoa conseguir ter uma dignidade na vida e ele conseguir fazer a sua residência médica. Então, Gleidson, e para finalizar essa parte da primeira decisão, que é com certeza 99% dos estudantes estão preocupados com isso. O que eu vou fazer? E o que é o mundo depois? Então, o cara, imaginando que ele não tenha condições, a maioria, né, tem uma dificuldade, assim, não tem folga financeira, vamos dizer assim. Então, quando ele vê aquela oportunidade achando que vai, começa a dar plantões e começa a receber dinheiro pela primeira vez na vida, assim, né, ele fica meio que encantado, mas a questão é mesmo o investimento.
se ele puder esperar um pouco, investir para se preparar para no futuro, aí sim, ele formado dentro de uma área que precisa, né? Endocrinologia, cirurgia, robótica que está acontecendo, né? Isso. Essas coisas, esses novos tempos, é uma nova medicina, né? Para ele estar capacitado para esse futuro, senão ele não ia desenvolver. E aí, assim, se ele pudesse esperar, eu vejo muito que as pessoas se encantam com ficar dando plantão. E eu explico para o pessoal, rapaz, as pessoas cansam de dar plantão. Plantão no começo, quem está com muita energia, né? É melhor usar essa energia para estudar. Então, Cleiton, e aí, aí a pessoa, vamos dizer que ela fez a especialidade, né? Ela fez uma especialidade, e aí, vale a pena ou não, vamos dizer que ela terminou, ela fez endocrinologia, né? Ela fez por pediatria, ou cirurgia. E aí, vale a pena ela fazer logo o mestrado? Pronto, aí uma pergunta importante. Porque, assim, você sair de uma residência e ir para uma área acadêmica, então tem que ter muita vontade para você se dedicar à parte científica. Existem programas hoje de residência que isso é muito comum, então se a gente pensar que os programas do Sudeste, estamos falando de USP, Unicamp, então é muito comum o médico residente lá já sair com o seu mestrado ou mesmo até o seu doutorado. Então, na USP, na Unicamp, às vezes o médico ele pula o mestrado, ele só faz o doutorado, então ele já termina a residência e sai com o doutorado pronto. Então isso lá é muito comum, mas isso depende muito da vontade intrínseca de cada um. Fazer o mestrado e o doutorado não vai ajudar muito na questão técnica do dia a dia. Não vai ajudar muito em que sentido? Você precisa do mestrado e do doutorado para se especializar ou se aprofundar, tá certo? Na parte da metodologia científica que vai te ajudar dentro de um concurso para a universidade ou dentro do mercado do ponto de vista da indústria, trabalhar com pesquisa, que não é fácil no Brasil, viu, Edmar? É muito difícil você sobreviver de pesquisa no Brasil, porque os fomentos eles não são significativos, são fomentos tímidos. Então, assim, terminar a residência e fazer o mestrado, então precisa ter muita vontade. Por que eu fiz isso? Então, eu fiz isso porque eu tinha vontade de, ao mesmo tempo que trabalhar na assistência, trabalhar também na docência, tá certo? Hoje nós temos alguns tipos de mestrado. Na verdade, nós temos 2 tipos de mestrados que são mais difundidos. Então, nós temos o mestrado acadêmico e nós temos o mestrado profissional. Então, o mestrado profissional, hoje em dia, ele pode ser uma solução para aquele médico que está exclusivamente na assistência, mas tem o sonho de fazer um mestrado ou almeja algum dia trabalhar numa instituição como professor, como preceptor. Então, isso é importante. Então, o mestrado profissional e o mestrado acadêmico, eles têm o mesmo peso dentro do Ministério de Educação. Então, você ter um diploma de mestrado profissional, um diploma do mestrado acadêmico, eles valem a mesma coisa. Não, mas qual a diferença? Pronto, o mestrado acadêmico, normalmente, você vai fazer dissertações sobre temas de linhas de pesquisa já existentes dentro de uma estrutura, dentro de um departamento. Então, você faz dissertações sobre pesquisas de bancada, sobre pesquisas outras que estão dentro de uma linha de pesquisa. O mestrado profissional, ele é criado, ele é elaborado para você resolver um problema seu do dia a dia. Claro que esse problema seu tem que estar dentro da linha de pesquisa para aquele mestrado que ele se propõe, mas o objetivo dele, ao final, não é só fazer um manuscrito, uma dissertação. Você, além de fazer um manuscrito, uma dissertação, você tem que fazer um produto. E aí esse produto pode ser um instrumental, no meu caso como sou cirurgião, pode ser um instrumental cirúrgico, ele pode ser um aplicativo que gere um registro, ele pode ser um simulador que gere uma patente. Então isso é importante. Então o mestrado profissional, ele vem realmente para resolver situações do dia a dia. Então, nós temos a oportunidade de trabalhar como orientador e professor do mestrado profissional aqui em Fortaleza. Então, dentro do nosso mestrado já saíram vários produtos que hoje, inclusive, já estão em vários locais do Brasil. Só para a gente ver, hoje eu trabalho com a linha de pesquisa de simulação em cirurgia. Então, eu faço com que
os meus residentes, antes de poder estarem aprendendo no paciente, que eles passem por um simulador, e esse simulador vai permitir um número de repetições ilimitado daquele procedimento, fazendo com que assim o residente consiga atingir a curva de aprendizado o mais rápido possível. Isso é produto do mestrado profissional. Né? Isso. Então, isso vai dar segurança e vai ter impacto na sociedade e na assistência. Porque se o meu residente chega para operar, já passando pela linha, pela curva de aprendizagem, ele já vai chegar no paciente fazendo aquela cirurgia com maior destreza, com maior proficiência. Então, vários simuladores para tipos específicos de cirurgia ou cirurgias de uma forma geral, já foram elaborados, né? E outros colegas desenvolveram, tem um colega que desenvolveu um simulador muito bom, que não existia ainda, que é um simulador para treinamento em endoscopia. Então, ele desenvolveu e hoje esse simulador dele já está sendo utilizado fora do Brasil. Então, ele conseguiu para um congresso internacional. Chegou a patentear? Não. Chegou, a gente só pode levar esses produtos assim para fora quando tiver patenteado, senão a turma lá fora vê e a turma já faz igualzinho. Então é importante que a gente leve patenteado. O mestrado acadêmico profissional, de outra forma, também é o seguinte, que eu estou vendo, né, que eu também estou no mestrado acadêmico agora, assim, ele quer que você aprenda a fazer um projeto, é isso, né? Na verdade, o doutorado já você resolver um problema em si, né? Isso. Assim, estou falando acadêmico. O profissional já é no sentido de, no caso eu sou dermatologista, sou pediatra dermatologista, então desenvolver uma linha de tratamento para a pessoa que tem vitiligo. Né? É mais ou menos isso, né? Você é mais específico, né? Isso. Então, o mestrado acadêmico ele vai querer que você aprenda a metodologia científica, a sua hipótese não tem que ser uma hipótese original, diferentemente do doutorado, que você vai ter que ter uma hipótese original. Então, no mestrado profissional, você também vai aprender metodologia científica, mas no final você tem que gerar um ou mais produtos. Sim, interessante. Então, um dos produtos que foi muito divulgado, inclusive está sendo utilizado em todo o Brasil, isso não foi de uma aluna minha, foi de outro colega. Então, ele fez um oftalmoscópio de baixo custo. Então, na verdade, ele fez um oftalmoscópio que é agregado, acoplado a um celular desse smartphone. Então, ele coloca e você pode fazer um fundo de olho em qualquer local, em qualquer unidade de saúde. Então, tanto num posto de saúde, tanto num hospital secundário. Então, você tendo o dispositivo e você consegue utilizar. E o mais interessante dele é que, diferente do oftalmoscópio convencional, que você precisa chegar muito próximo ao paciente, ele tem uma distância grande. E aí isso dá uma garantia de segurança tanto para o profissional que está examinando quanto o paciente. Então, esse oftalmoscópio ele foi gerado na época do Covid, que as pessoas não podiam, né, ter um contato muito próximo, excelente. E aí se criou esse oftalmoscópio que hoje está sendo aí doado, né, para vários institutos de saúde poderem estar utilizando de forma mais prática. Gleidson, deixa eu... tem pessoas que não gostam de falar da parte financeira, eu não vejo problemas. Então, por isso que eu vou ficar mais à vontade. Essa questão de você investir na sua capacitação, mestrado, vamos dizer, o cara terminou hematologia, terminou traumatologia, e ele fez o mestrado, fez o doutorado, e fez um profissional desse. Isso ajuda dentro da carreira dele, de ele ser melhor, dele se diferenciar, né? Ou dele, no final das contas, ajudar a ganhar mais, ajudar a criar uma autoridade dentro da especialidade dele. Você acredita nisso? Pronto. Isso é uma pergunta extremamente relevante, principalmente para a turma jovem, né, que está escutando e que quer saber que caminho seguir. Então, assim, se você realmente sonha, pensa em se dedicar à carreira acadêmica, quanto maior a sua graduação, melhor vai ser a sua remuneração. Então, hoje a remuneração do especialista é uma, do mestre é outra, do doutor é outra. Então, quanto maior a sua graduação, melhor vai ser a sua especialização. E para quem está dentro do ambiente acadêmico,
Então, normalmente o doutor ele vai ter uma produção científica muito maior do que do mestre, e o mestre vai ter uma produção científica muito maior do que do especialista. Então, isso faz com que ele seja visto mais facilmente como uma referência naquele assunto, tá certo? Mas eu queria voltar aqui, Edmar, e enfatizar. O melhor investimento ainda é, para quem quer estar só na assistência, a especialização através da residência médica. Então, na residência médica, eu fico dizendo para meus residentes, para meus internos, você está colocando ali anos do seu futuro. Você falou aí do médico recém-formado que quer ir para o plantão. Esse médico, rapidamente, ele vai chegar no platô de ganho dele. Ele chega muito rápido no platô, porque ele vai trabalhar muito, então ele vai receber conforme o trabalho dele. Já o médico que está se dedicando o seu tempo a fazer a residência médica, ele vai demorar mais para chegar nesse platô, porque na verdade esse platô dele vai ser mais alto. Então hoje a gente tem que falar para quem está se formando em medicina que quanto mais você se especializar, maior vai ser sua chance de ter uma melhor remuneração. Então o mercado enxerga dessa forma, tá certo? Então se você vai fazer um concurso para uma instituição pública, porque hoje qualquer instituição que vai contratar profissional está fazendo através de concurso. Então, muitas vezes, nesses concursos, vocês vão ter uma prova de currículo. E aí, na prova de currículo, quem tiver especialidade vai partir na frente. Se tiver mestrado, parte na frente. Se tiver doutorado, vai partir mais ainda na frente. Então, é importante que a gente diga isso, que o investimento na carreira sempre é muito salutar. E hoje em dia é necessário. Uma das polêmicas no nosso meio é entre residência e pós-graduação. E o pessoal fala muito da pós-graduação, inclusive de uma forma algumas vezes pejorativa. Eu nunca gosto de falar nada desrespeitosamente. Mas existem algumas especialidades, por exemplo, eu fiz dermatologia, passei 3 anos, tem que fazer uma prova, inclusive tive que fazer o TED, né, que é a nossa... E muito estudo, muita dedicação, 60 horas semana, né? E existe algumas dessas pós-graduações que o cara faz no final de semana, endocrinologia ou cardiologia, e depois sai dizendo que ele tem aquela especialidade. Qual a opinião do senhor sobre isso? É um tema realmente muito polêmico. Se a gente for partir daquele princípio que só pode se anunciar especialista quem fez residência médica ou então quem cumpriu os critérios da Associação Médica Brasileira e prestou a prova de título de especialista para receber o certificado, a gente vê que só se dessa forma é que a gente pode fazer com que se anuncie especialista. A pessoa fazer só uma pós-graduação, qual é o problema ao meu ver? O problema é que a gente não tem como fiscalizar essa pós-graduação. Os programas de residência médica, eles são programas que são fiscalizados. Então, a Comissão Nacional de Residência Médica, ela de tempos em tempos, quando libera uma chancela para ter um programa de residência dentro de um hospital, ela libera como um programa provisório. Depois de algum tempo, ela vem para reavaliar, para saber se pode se transformar num programa definitivo. Depois que é transformado em um programa definitivo, ela vem de forma sequenciada para reavaliar. Então tem uma fiscalização daquela qualidade daquele programa. Fazer cursos de pós-graduação que não são fiscalizados, talvez esse seja o maior problema, porque você não sabe qual é o profissional, tá certo, que vai sair desse curso. Como é que ele vai sair? Como é que você vai devolver essa pessoa para a sociedade? Para ele se anunciar como especialista em determinada área. Entretanto, o que é que a gente vê? Muitas pessoas fazem curso de pós-graduação, cumprem os critérios da AMB e depois que fazem isso, fazem sua prova de título. Isso. Então, quanto a isso, não tem nada. Ela teve um apoio de um curso para conseguir chegar até a prova de título. Tá certo? Então, a gente vê isso como alguma preocupação. Então, hoje, no Colégio Brasileiro de Cirurgiões, né, que a gente faz parte do Diretório Nacional, como diretor aqui do setor 2, a gente vê com preocupação porque tem especialidades como, por exemplo, você fazer uma pós-graduação em cirurgia sem poder operar. Como é que a gente vai conseguir confiar
num especialista desse sendo responsável por uma cirurgia? Então, existem muitos temores ainda em relação a isso. Claro que cada especialidade tem suas nuances, mas eu acredito que se o médico, a médica, faz um curso de pós-graduação para tentar alcançar o título de especialista através da MB, eu vejo de uma forma salutar. Eu vejo de uma forma que ele está tentando ali conseguir uma ajuda para conseguir o objetivo, que é se tornar especialista. Então, Cleiton, e então, continuando avançando, a gente tinha conversado sobre um dos grandes objetivos de trazer o senhor aqui é sobre esse momento que nós vivemos da abertura das escolas médicas. O que o senhor acha que está acontecendo? Quais são as consequências? Como isso pode afetar, inclusive, a vida dos médicos, dos estudantes que vão se formar em medicina? O senhor tem opinião formada sobre essa questão dessas escolas novas, essa abertura desenfreada? Pronto. É um tema muito polêmico, que envolve muitos interesses, né, Edmar? Sim, sim. Então a gente vê hoje que o Brasil é um dos países que mais escolas médicas tem no mundo. Então a gente só perde para a Índia em quantitativo de escolas médicas. Considerando que a Índia tem 5 vezes a nossa população, né? Bem mais lembrado. de 1 bilhão, né? Tem mais de 1 bilhão, a gente tem 200... E a gente tem escolas... 50 milhões de pessoas. Então, assim, a gente tem que ver com muita cautela. Por quê? Porque a abertura não significa qualidade. Então, a gente tem que pensar se a gente vai formar médicos, eu costumo dizer muito isso, que quando a gente trabalha com educação médica, a gente pega cidadãos e cidadãs que entram na faculdade e ao longo de 6 anos tem que devolver médicos e médicas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a formação desses egressos. Então, tem faculdade que a gente não pode garantir isso. Então, os órgãos fiscalizadores eles têm que atuar para rever. Então, periodicamente, o MEC ele faz avaliação dos cursos, não só de medicina, mas de todos os cursos. E aí a gente tem várias graduações, de 1 a 5. E, idealmente, as que estão graduadas de 3 para baixo deveriam fechar. Mas a gente não vê isso acontecendo de forma sistemática. Deveria acontecer porque o MEC ele dá uma chance para o Instituto de Educação Superior, a instituição de ensino superior, para, sua nota aqui não foi adequada, você tem um tempo aqui para conseguir melhorar o curso. Então, o MEC ele sinaliza isso. Então, ele dá uma oportunidade para as instituições de ensino superior elas conseguirem se readequar. Então, o grande problema é esse. É você abrir uma escola médica sem poder garantir a qualidade da escola. Tá certo? No ano passado, no finalzinho do ano passado, não sei se você tomou conhecimento, mas, por exemplo, tinha uma escola em São Paulo que ela abriu o curso de medicina, os alunos chegaram no internato, quando chegaram, não tinha local para eles irem. Então, eles estavam tendo aula em laboratórios de simulação no internato. Então, o internato é o momento que é o estágio supervisionado dentro do curso de medicina. O aluno tem que estar dentro das unidades de saúde, quer seja primária, secundária ou terciária, para colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu durante os primeiros 4 anos do curso. Então, você vê, um curso como esse não deveria ter sido autorizado a abrir, porque ele não pôde garantir toda a cadeia de ensino que o curso médico exige. Eu estou falando aqui do curso médico, claro, mas a gente estende para todos os cursos, né? Todas as profissões. Inclusive, uma opinião minha, era uma forma, inclusive, de ajudar o SUS, que é o maior plano de saúde público do mundo. O SUS eu acho realmente uma grande experiência, serve de modelo para todo mundo. Se essas faculdades que abrissem, ou elas assumissem um hospital, ou se elas fizessem um hospital dela dentro do Sistema Único de Saúde, pelo menos boa parte desses atendimentos ia ajudar. Por que eu digo isso, doutor Gleitos? Eu fui visitar a região do Cariri, e lá eu fui no hospital regional, e tinha um pessoal da cirurgia que ficaram muito assim, felizes quando viram a gente, tanto pela nossa atuação no local, mas porque eles pediram para que o pessoal da residência de cirurgia. Porque agora a cirurgia são 3 anos e no 3º ano é a parte de vídeo, né? Isso, transplante e bariátrico né? também. E
que aí então eles usam a torre, né? A torre de vídeo, exato. de vídeo. Então a torre de vídeo, só tinha uma torre de vídeo e ela, vez ou outra, estava quebrando. Então eles que a gente fizesse uma solicitação de uma segunda torre de vídeo, até pelo volume de residências que tinham, de volume de cirurgias de uma população que estava esperando fazer pelo SUS. Certo. Então, quer dizer, você está investindo na educação e ajudando uma população. Essa população local, que não precisaria, inclusive, para Fortaleza. A região ficaria autônoma. Então, você teria como associar a educação, investimento em educação. Tudo bem que abrisse as faculdades, mas que elas assumissem. Por exemplo, Santa Casa, que vive sempre dificuldades financeiras, doação, é histórico. Então, quando o hospital, inclusive, se eu não me engano, o Unicristo entrou e absorveu boa parte da Santa Casa, então ficou como um hospital em Cristo, não é mais ou menos isso? Um hospital de apoio, não é isso? É isso. Então, algumas vezes o hospital está para fechar, é pequeno, então você assume, então ele funciona, ele vive para a sociedade, vai servir para a educação. Então a ideia é essa, e não como um hospital desse que basicamente só levantou algumas paredes, ficou dando aula teórica, mas na prática você não tem para os alunos, né? Isso que é o problema em si. O problema que eu vejo da abertura das escolas é isso. É porque você serviria para resolver, inclusive, um problema do Sistema Único de Saúde, né? Do atendimento das pessoas, né? As milhares de pessoas que estão aguardando cirurgia, a Santa Casa, devido a esse problema que eles estão vivendo agora, são lá, se eu não me engano, são 1.800 pessoas aguardando cirurgia e está parado porque não, por falta de recursos. Mas... Isso, então isso aí é um ponto importante, então fazer essas PPPs, né, parcerias públicos-privadas, então é muito importante. Então a gente trabalha um pouquinho com esse modelo lá na faculdade, não só na Santa Casa, mas em outros locais, e assim, todo local que tem um aluno, a gente realmente acredita que o nível da assistência aos pacientes vai melhorar. Então a gente sempre vê que aquele local que tem um aluno, o aluno ele vai ter mais disponibilidade do que o preceptor dele, ele vai estar mais interessado no paciente dele porque ele está querendo aprender, não é que o preceptor não seja interessado, mas ele naturalmente quer aprender. Então a gente vê que o nível da assistência ele melhora nesses locais. E aí a gente realmente acredita que a docência, quando está interligada à assistência, a gente tem uma melhora da assistência. O aluno, ele está ali junto do seu preceptor, então o preceptor, ele fica se atualizando mais frequentemente, ele fica se capacitando mais frequentemente, porque ele está ali ensinando futuros profissionais. Então a gente realmente acredita nisso. O problema é justamente você fazer uma unidade de saúde, ou melhor, fazer um curso de medicina, ampliar vagas de medicina, sem ter local para esses alunos cumprirem todo o plano pedagógico do curso. Porque ele, no plano pedagógico, vai ter só a parte teórica. Então, a parte teórica ele faz a estrutura, mas a parte prática. Então, será que os equipamentos daquela cidade conseguem absorver esses alunos? Não conseguem? Então, pode fazer atendimento. Né? Só, por exemplo, lá na Unicristo, a gente tem a clínica escola que presta atendimento de graça à população. Então lá, por exemplo, nós temos especialistas, subespecialistas da pediatria, reumatopediatras, pneumopediatras, cardiopediatras, que às vezes a gente recebe pacientes de hospitais públicos para fazer interconsulta lá. Então acaba ajudando sim a sociedade, que você consegue trazer com a qualidade que a população merece. Então a gente tem que pensar nisso também. O atendimento com bons profissionais bem formados, profissionais responsáveis, para trazer sempre um atendimento de qualidade à população. Doutor Gleison, a gente está começando a ir para o nosso final, né? Tem gente que fala umas 5 vezes, para finalizar, mas realmente começando aqui, uma das dúvidas que eu queria, depois o senhor fica à vontade para fazer algumas considerações, mas eu queria também trazer essa resposta para o estudante, para o jovem médico e talvez até para o médico que já tem uma caminhada. É possível você ter a sua profissão, você continuar estudando, fazendo mestrado, doutorado, você ter uma família e você ter lazer? É possível fazer? Parece que, porque parecendo que quem trabalha não dá mais para estudar. Não dá mais.
Já, ou faz uma coisa ou faz outra. E ter uma